E aí, hein? Copa do Mundo. Amanhã Brasil e Escócia vão fazer o último jogo da fase de grupos, o jogo decisivo para o Brasil. E o que eu vou falar agora, muita gente pode discordar, pode ser até um pouco polêmico, mas eu acredito que existem dois jogadores que não podem ser titulares do Brasil para o jogo de amanhã. E digo mais, se a escalação não for bem montada, o Brasil corre sérios riscos de não terminar em primeiro no grupo. Pode ficar em segundo ou até mesmo pior, e o futuro da seleção no chaveamento ser muito complicado. Deixa eu te explicar então, nome a nome, o que seria mais relevante para a seleção. Quem seriam os nomes ideais para jogar neste jogo que é tão importante para o futuro do Brasil nessa Copa do Mundo? Primeiro vamos começar pelo gol. De cara, sem rodeios, sem muita enrolação e firula, o Everton. Por que o Everton e por que não o Alisson? Esse é o último jogo da fase de grupos. O Alisson não foi tão exigido em nenhum dos dois jogos. O único momento onde ele acabou sendo exigido ali no jogo passado, fez uma boa defesa, e contra o Marrocos ele sofreu aquele gol ali por um erro de posicionamento, talvez também porque ele estava um pouco, digamos, sem ritmo de jogo pela temporada que ele vinha fazendo, mas o Alisson é um goleiro confiável, tá? O que eu acredito é que o Everton precisa ganhar rodagem de jogo antes de chegarmos no mata-mata, por eventualmente uma lesão, por eventualmente um cartão. Então a gente precisa ter um goleiro já com rodagem. Acredito que o nosso segundo goleiro é o Everton, e simplesmente e puramente para dar rodagem e minutagem ao Everton, nesse jogo ele precisa jogar. Então eu acredito que ele deve começar como titular. E a Escócia não deve importunar muito o gol do Everton. Acredito que quando importunar, os zagueiros e laterais, os defensores no geral vão ajudar e o Everton não vai ser tão exigido. Na lateral esquerda mantemos o mesmo cara que vem jogando bem o nosso operário da bola, Douglas. O Douglas é incontestável até então na nossa seleção, bem como mantemos também os nossos zagueiros. Marquinhos, Gabriel Magalhães são os melhores a nível mundial, precisam jogar esses três e manter entrosamento sim. Agora, o primeiro cara que eu vou falar que não pode ser titular aqui é o que vai gerar grande debate e polêmica, que é o Danilo. Calma, eu vou te explicar por que o Danilo não pode ser titular contra a Escócia, mesmo depois dele ter jogado tão bem no último jogo e ter aparentemente apagado o fogo ali depois da partida ruim do Ibañez contra Marrocos. Mas antes, se você está aqui, ó, deixa o seu like, se inscreve, por favor, aqui embaixo e também já compartilha para o amigo entender que o Danilo não deve ser titular por simplesmente necessidade de poupá-lo para os próximos jogos. O Danilo é o nosso melhor lateral direito no momento, entrou e deu conta da posição e por isso ele precisa descansar, não pode se desgastar. E até mesmo visando esse controle de carga, o Ibañez deve assumir a posição nesse jogo. Não acredito que defensivamente seremos tão assim exigidos, e se eventualmente formos, a gente tem como suprir essa demanda com os demais jogadores. E no eventual segundo tempo, a gente consegue também substituir o Ibañez por outro jogador. Então, na minha visão, Danilo não pode ser titular e Ibañez deve assumir a lateral direita titular contra a Escócia. Para meio de campo, o Bruno Guimarães deve se manter no nosso time titular, tá bom? Vai ganhar mais rodagem, mais corpo, mas o segundo jogador que não deve ser titular de jeito nenhum é o Casemiro. Casemiro decepcionou muito nessa Copa, assim, eu vejo que o Casemiro teve uma involução da sua temporada no Manchester United. Ele está muito abaixo da rotação da Copa do Mundo e por isso ele precisa ficar no banco dessa vez. A gente precisa colocar o outro cara que faz a mesma função que a dele. Não pensa em colocar um volante com características diferentes, portanto, Ederson, Danilo Santos, esse pessoal, ao meu ver, não devem ser titulares, tá? Ao meu ver, o Fabinho tem que ser titular juntamente com o Bruno. O nosso esquema é um 4-5-1 com dois meias abertos, tá bom? E o meia atacante ali, juntamente com o centroavante, fazendo o ataque. Então, na hora do ataque, ele vira um 4-4-2. Os nossos meias, eu manterei na meia esquerda Vinícius Júnior, não precisa explicar muito. Vinícius Júnior está extremamente regular. Ele é o melhor jogador em regularidade do Brasil. Jogando muito bem contra o Marrocos, jogando muito bem contra o Haiti, e ele é o nosso titular e deve continuar na seleção, tá bom? E do lado direito eu manteria o Paquetá, que é um jogador que teve algumas falhas, erros bobos, erros de passe, mas que precisa ainda mais se firmar, ter mais rodagem com o grupo para poder já ter mais experiência. E no eventual segundo tempo é um dos primeiros nomes que eu sacaria também. Para nosso centroavante ali, para fazer dupla
com um meio atacante barra segundo atacante ali, o Matheus Cunha, para mim ele é incontestável, apesar dos pedidos por Endrick, ou até mesmo Igor Thiago tendo começado como titular, eu manteria o Matheus Cunha, eu não colocaria Endrick, tampouco Igor Thiago, tá bom? Para um segundo tempo, talvez, dependendo de como tivesse a estrutura de jogo, poderia ser um nome a pensar em sair, ou não, ele pode até permanecer o jogo todo, e a sua dupla ali no ataque, a gente pode sacá-lo no segundo tempo, que é inclusive o que eu penso. Porque, para mim, quem deve ser titular junto com o Matheus Cunha, como um meia atacante barra segundo atacante, é ele, Neymar Júnior. O Ancelotti nos prometeu que o Neymar vai jogar, o Neymar deve jogar, ganhar minutagem, roupagem para os próximos jogos, e eu não vejo o Neymar em um outro cenário que não começando como titular. Por quê? Porque, eventualmente, se o Brasil estiver mal, ou dependendo do resultado, eu não imagino o Neymar entrando no segundo tempo para resolver as coisas. Eu não imagino o Brasil sofrendo um empate ou derrota e faltando 20 minutos a gente sacar quem está em campo como titular para colocar o Neymar. Pelo contrário, eu imagino o Neymar jogando e se eventualmente o Brasil estiver nessa situação de apuros, alguém substituindo o Neymar. Que inclusive eu imagino o Endrick entrando na sua posição e fazendo dupla com o Matheus Cunha. Assim a gente fica naquele 4-2-4 que o Ancelotti tanto quer. Então, em suma, a nossa seleção aí vai ter o Everton, Gabriel Magalhães e Marquinhos, Douglas Santos e Ibañez, Fabinho, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Neymar, Paquetá e Matheus Cunha. Essa é a formação que eu vejo como a formação ideal para que a gente consiga vencer e convencer contra a Escócia. E mais do que isso, a gente consiga o segundo lugar. Perdão, o primeiro lugar na fase de grupos. Porque a gente corre sérios riscos, tá? Sérios riscos de ficarmos em segundo. Eu acredito muito na vitória do Marrocos e eu acho que a vantagem vai ser larga. Eu acredito, inclusive, que o Marrocos vença de 4-0 o Haiti. Então o Brasil precisa fazer pelo menos ali um saldo amplo contra a Escócia. Apesar do Brasil precisar do resultado, o meu palpite para o jogo entre Brasil e Escócia é um simples 2-1. E se esse resultado se desenhar dessa forma, Brasil 2-1 e o Marrocos com 4-0, uma sonora goleada, infelizmente o Brasil fica em segundo. Então a gente precisa que o Brasil faça mais gols e ou o Marrocos menos contra o Haiti. Mas e aí, essa minha escalação faz sentido para você? Tem algum jogador desses aqui que eu falei que você não colocaria como titular ou alguém que eu deixei no banco e seria seu titular? Para essa necessidade de jogo, qual é a melhor formação? Quem são os melhores que devem ser titulares do Brasil? Me diz aí, me conta nos comentários, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e acompanha a gente para mais vídeos. Amanhã, vídeo novo no canal, falando um pouco mais sobre a segunda rodada da Copa do Mundo. E aí, hein? Copa do Mundo.